Olá, Deus te abençoe, que a tua vida, a tua família, a tua casa, tua parentela sejam abençoados pelo Senhor, que os teus desejos sejam apresentados ao Senhor em oração e súplicas e que você tenha sua fé inabalável no Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, ou coisas grandes e firmes que não sabes. O Salmo 119, perdão, o Salmo 139 vai dizer também que o Senhor conhece todos os nossos dias. O salmista vai dizer que quando ele ainda era uma massa informe no ventre da sua mãe, quando seus ossos ainda estavam sendo entretecidos, ou seja, formados no ventre da sua mãe, o Senhor já conhecia todos os seus dias. Esse conhecer é planejar. O Senhor já tinha planejado cada dia, cada detalhe. E nós nos desviamos desses detalhes que Deus planejou para nós, desse caminhar que Deus planejou para nós. Mas ainda dá tempo de nós recuperarmos, de nós vivermos o que o Senhor tem, porque nós ainda estamos respirando. Ainda que você esteja meio, um pouco alérgica ou resfriada, como eu estou, um pouco alérgica, mas você tem o fôlego de vida que Deus te deu. Amém? Então, deseje viver. Deseje fervorosamente viver as promessas de Deus, porque a palavra ela tem mais de 8.000 promessas. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas para vivermos. E não tem uma vida aqui que seja suficiente para viver as 8.000 promessas que temos. Mas eu quero tudo que o Senhor planejou para eu viver. Eu quero. Ainda dá tempo de eu recuperar o tempo perdido. Quando negligenciei com a oração, quando negligenciei com a falta de fé, com a falta de perseverança. Mas o Senhor, Ele tem o perdão, a misericórdia, que são abundantes sobre nós por causa da sua graça. Não é porque merecemos, mas é graça, é o favor que nós não merecemos, é o cuidado de Deus, é o amor de Deus que não tem como mensurar. E eu quero deixar uma palavra, e eu quero dividir com você sobre o poder da palavra e do pensamento, e eu quero dizer que Provérbios 23, 7a vai dizer assim: como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, imagine em você, olha o poder do pensamento, como você imagina, como você pensa, como você sonha, assim você é. Tem pessoas que deixam seus pensamentos serem poluídos por estatísticas, pelos medos, pelas angústias, pelas falácias, pela inveja de pessoas, por setas que o inimigo lança na mente. Você não vai conseguir, não é para você ir viver isso. Olha quanto você errou. Você acha que Deus vai te ouvir? Repreenda esses pensamentos. Deus ouve todo quanto se achega ao Senhor, crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Recebe. A Bíblia ela é clara nisso. Então, procura basear a sua vida na palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia a Nova Aliança de Mateus a Apocalipse, leia as Escrituras de Gênesis a Malaquias. Tem muitas promessas para vivermos. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que você não sabe. Nós não sabemos tudo que Deus tem planejado para nós, mas à medida que nós caminhamos com Ele, lendo, alimentando a nossa fé, chamando a existência como Jesus chama a existência, as coisas que não existem como se já fossem, nós vamos viver todo o bem do Senhor nessa terra. O que são as lutas? São as manifestações que Deus permite chegar até nós, para nós vivenciarmos e nós reproduzirmos a fé e o aprendizado que temos em nosso coração, que temos conquistado com o nosso relacionamento com Deus. Elas são circunstâncias para nós ultrapassarmos, não para nos paralisar. E ela vem nos provar. Quando Deus diz lá em Deuteronômio que Deus diz em Deuteronômio: vou te levar ao deserto para provar o que há no teu coração. E esse deserto, ele é uma escola, né? Já diz a música do irmão Lázaro, né? O deserto é a escola do Senhor. É uma escola, é um aprendizado. É lá que nós vamos viver os nossos embates, é lá que nós vamos ser provados, tentados, porque tem desertos que são áridos e tem desertos que têm mananciais. Tudo o Senhor está ali nos vigiando e esperando que estaremos respondendo à altura daquilo que Ele
está planejando para que nós respondamos. Quando ele fala a Satanás sobre Jó, ele sabe muito bem quem é Jó. Deus sabe muito bem quem somos nós. E ele sempre tem falado de nós. Com certeza, não é só de Jó, não. Deus dá o exemplo na palavra sobre Jó, mas o que ele tem falado de nós? Ali, minha serva boa e fiel, que se desvia do mal e que quando está em angústia, ela dobra os seus joelhos e clama a mim para que eu a responda. E a resposta de Deus, ela tem 3 respostas: o sim, o não e o espere. Então, nós precisamos perseverar e precisamos entender por que o Senhor disse não. Porque Romanos 12, 2 diz que nós temos que nos transformar pela renovação do entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a metamorfose que a lagarta sofre quando ela vai ser transformada numa borboleta. Ela entra num casulo. Então, entra no casulo de Deus, entra no escondido de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Entra lá nesse esconderijo, lá na fenda da rocha, e espera o Senhor falar contigo. Aguarde, porque Deus está cuidando de você. O mundo pode dizer não, Satanás pode dizer quem é você, lançar setas, mas você vai dizer: eu sou filho do Altíssimo, como Romanos 8 vai dizer: sobre mim está o sangue de Jesus. Quem vai poder me acusar de alguma coisa? Quem vai poder? Quem vai me separar do amor de Deus? Não tem morte, não tem destruição, não tem doença, não tem ninguém que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o amor não é nosso, ele é Cristo Jesus em nós. O primeiro amor é uma pessoa, é Jesus. Então, se apegue ao seu primeiro amor. Lembre quando você era apaixonado por fazer as coisas de Deus, quando você foi chamado pelo Senhor, em meio à tua parentela, em meio a uma multidão, o Senhor te escolheu. Então viva o propósito que Deus trilhou para você. Não seja rebelde, porque a rebeldia, a rebelião é pecado de feitiçaria, diz a palavra. E a palavra de Deus também vai dizer que o Senhor rejeita aos soberbos, porque a rebelião ela é uma soberba, ela é uma rebeldia contra Deus. É uma pessoa soberba, é uma pessoa que se opõe àquilo que Deus tem. E se Romanos 12 vai dizer que eu tenho que me transformar pela renovação do meu entendimento, ou seja, renovar o meu entendimento, aquilo que eu penso, os meus sentimentos, as minhas emoções, elas vão gerar pensamentos, elas vão gerar sonhos, desejos, e nisto está o perigo ou está a conquista de algo maior e soberano que Deus tem para mim e para você. Então, se eu estou desejando, se eu estou ansiando, eu vou me transformar pela renovação do meu entendimento para eu experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno. Essa vontade do Eterno que Ele tem para mim, é isso que eu preciso viver. É por isso que o ser humano fica atrás de tantas coisas, mas ele não busca realmente com todo fervor, a todo o momento, viver as promessas de Deus, o que Deus tem. Ele não, eu sei viver, eu não preciso. Deus sabe o que eu preciso. Não, Deus quer um relacionamento íntimo com o filho dele. Ele quer conversa, ele quer diálogo, ele quer ouvir o teu coração. Jesus vai dizer em Mateus 6 que nós precisamos apresentar e deixar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Não é o pai, a mãe, o amigo, as coisas deste mundo. A ansiedade ela tem que ser apresentada ao Senhor. Ele é quem vai suprir essas necessidades que tem provocado ansiedade. Eu gosto muito de orar e de jejuar. E por causa disso, Deus tem melhorado a minha vida, tem me dado novos entendimentos, tem me conectado a novas pessoas, a enxergar aquilo que eu não enxergava dentro da palavra, a absorver mais o entendimento de Deus na minha vida, absorver de uma forma que eu vá produzir aquilo que Deus quer, lendo a palavra, orando em todo o tempo. Bate um sentimento ruim, vem uma seta maligna, olha, mas isso, mas aquilo, porque o diabo ele tem N argumentos para te desviar do foco. Então desliga teu celular, vá para o escondido, vai para o esconderijo do Senhor, naquele cantinho escondido onde só o Senhor te vê. Lembra do cântico? A fumaça me esconde, ou seja, no secreto de Deus, onde só Ele pode enxergar dentro da tua alma, onde nem você está tendo alcance.
Mas ali o Espírito de Deus, ele sabe tudo que você está sentindo. Então, como que você vai ter respostas de oração? Primeiro, você vai mentalizar o que você deseja. Em oração. Você vai desejar, eu sou solteiro, eu quero me casar. Então, deseje qual é a responsabilidade, perdão, qual é o pedido do seu cônjuge, daquilo que você quer viver com ele. Quem é? Tipo, profissão, bota. Eu sempre ensinei isso às minhas filhas. Hoje as duas são casadas. E eu tenho ensinado e cuidado do meu filho também, para que ele viva o propósito de Deus. Então, não daquilo que ele deseja no coração, emocionalmente, porque os jovens têm muita emoção, né? E quando a gente é jovem, a gente acha que já sabe tudo e não ouve os nossos pais, né? E eu tenho falado muito para Deus, Senhor, como eu me arrependo de não ter escutado mais. Eu teria poupado a minha vida de muitas decepções. Mas ainda dá tempo de nós hoje, com os nossos aprendizados, ensinarmos novas pessoas, aqueles que estão vindo atrás de nós, discipularmos outras vidas. Então escreva características, qualidade. É uma casa própria, escreva as características. Eu escrevi, eu vou dar meu testemunho da minha casa própria hoje. Como eu conquistei a minha casa própria. E Deus vai dizer, e Deus vai testificar no seu espírito aquilo que eu tenho falado. Eu escrevi nos papéis. Olha, meus pedidos de oração. Aí eu coloco os pedidos, o versículo, onde eu estou embasada. Qual é a promessa? Aqui eu já estou agradecendo aquilo que eu desejo. Senhor, muito obrigado, porque eu já tenho. Porque eu entendo que quando Jesus disse assim, tetelestai, ou seja, está consumado, nós já conquistamos nele todas as bênçãos. Porque a Bíblia vai dizer isso, que ele nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Pai eterno nos resgatou e nos fez assentar com ele quando Jesus foi levantado da terra. Outro versículo. Quando Jesus foi levantado da terra, ele nos fez assentar com ele nas regiões celestiais e nos fez participantes de toda sorte de bênçãos espirituais. Então eu tenho essas bênçãos em meu espírito e para ela se manifestar, como a Bíblia diz que o Senhor chama à existência as coisas que não existem e chama pelo nome, como se já fossem, como se já existisse. E Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, eu creio que eu já tenho, eu já tomo posse. Então tomar posse, eu não posso depois com o meu discurso, com a palavra e com a minha mente, isso não é para mim, isso é para fulano. Eu não tenho essa capacidade. Tem sim. Todos nós fomos dotados de razão, de sentimentos, de emoções, todos nós temos capacidade de pensar. Nós temos essa capacidade. Nós somos seres humanos, onde foi soprado em nós o fôlego de vida. Entendeu? Então você pode, você tem capacidade. É pelo Espírito de Deus. Então comece a reivindicar estas bênçãos. Eu posso reivindicar? Pode, no mundo espiritual está escrito. Então eu tomo posse. Mas não peça coisas que não estão conectadas com o que Deus já preparou para você. Não é? Esses dias eu estava escutando um profeta e ele estava falando assim, na oração, né? no ensinamento. Não adianta você não ter um trabalho e falar assim, eu quero uma Land Rover, eu vou buscar uma Land Rover, eu quero uma Land Rover. Não, meu irmão, isso aí é loucura. É loucura. Mas então é o passo a passo. Um dia eu vou ter uma Land Rover. Se esse é o teu desejo, né? Não é o meu. Um dia eu vou ter uma Land Rover. Mas eu tenho que começar o meu trabalho me dedicando. Eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E me dedicar no meu trabalho do reino, no meu trabalho secular, a minha profissão, me especializar e subindo degrau por degrau. Eu daqui do plano, eu não pulo para o último degrau. Não é assim. É uma escada. Então é um relacionamento. Eu vou lendo a palavra, eu vou me enchendo dela e eu vou crescendo com ela, por ela, através dela, para que o reino de Deus estabelecido em minha vida, porque eu sou o reino de Deus, e aquilo que ele estabeleceu para reino, para eu ser reino de Deus, onde um rei governa, eu viva em toda a sua totalidade. E eu tenho alegria no momento da dor, da dificuldade, da morte, quando bateu uma enfermidade à porta, eu tenho alegria, porque eu tenho um depósito, a palavra de Deus, que eu busco, que eu sei onde está a promessa e que eu vou viver. Mas se a enfermidade levar a minha vida,
eu vou estar com o Senhor. A minha vida, ela é passageira por aqui, mas eu vou viver em sua totalidade. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então Deus não mente na sua palavra. Ele está falando a verdade. Eu creio, então eu me aproprio. E eu preciso entender como viver para receber, o que eu tenho que fazer para receber e viver essa promessa de Deus. E todas as outras promessas que tem para mim e para minha casa. Quando o meu casamento estava falido, eu orei ao Senhor e eu comecei a declarar que a minha família era a família bendita do Senhor, que eu não casei para ser divorciada e separada. Foi isso que eu comecei a orar. Deus foi transformando. Senhor, transforma a minha vida para que eu seja como a mulher de Provérbios. A palavra em Provérbios está dizendo, no Provérbios capítulo 31, que a mulher ela é bem-sucedida. Foi um dos versículos que eu coloquei aqui. Ela compra uma propriedade, ela pesquisa uma propriedade, ela adquire essa propriedade com o dinheiro que ganhou. E ali ela planta. Ela planta uvas, faz uma plantação de uvas, planta uma vinha. A palavra tinha fugido da minha memória. Planta uma vinha. O que é plantar uma vinha? Ela vai produzir alegria dentro da sua casa. Eu falei assim, eu quero ser essa mulher que produz a alegria. Eu quero ser essa mulher que tenha resposta, que tenha sabedoria, que tenha inteligência, que tenha conhecimento. E eu tenho sede de conhecimento. Eu sou uma pessoa que estuda muito, porque eu gosto de estudar. Você acha que eu não tenho preguiça? A preguiça não bate a porta? Eu não tenho uma preguiça, mas ela bate a porta e eu repreendo ela. Eu não sou preguiçosa, eu não tenho preguiça. Eu vou atrás. A minha casa está em obras. Então eu fico assim, Senhor, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ajeitar? Para tirar uma caixa de um lugar, botar no outro? Para ajeitar as tábuas? Para organizar? Para que seja uma obra limpa? O que eu preciso fazer? Me dá força, me dá ânimo, me dá vigor. Muitas vezes vem a luta, vem o desânimo. Ai, hoje eu estou tão cansada, hoje eu vou dormir. Não deixa a preguiça te dominar, repreende, fala, Senhor, me dá energia, me dá força. Quer ver uma coisa que me deixa irritada? É quando eu fico gripada, a garganta atacada, que me tira as forças, porque eu gosto de trabalhar. Às vezes meu marido fala assim, Mônica, para um pouco de falar, agora tá na hora de descansar, não fica falando de obra, parar de falar de obra, né? Mas eu quero ver logo resolvido, e isso é algo que é uma pessoa muito acelerada, eu sou muito acelerada. Eu sei como que eu vou fazer, quando eu não sei, eu tenho ideias, mas às vezes eu não tenho a força, eu preciso de um homem para fazer, e os homens às vezes não estão podendo fazer naquela hora, ou às vezes são muito devagar, muito morosos, e diz, Senhor, manda ajudante. E Deus manda, Deus é assim, Ele faz. Por quê? Porque a minha petição, a minha ansiedade, eu estou lançando diante de Deus. E quando Ele fala, não está na hora de falar, tá bom. Depois a gente conversa sobre isso, amém? Mudo de assunto na hora. Ou fico quieta. Porque a sabedoria, ela tem que andar com a gente em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, querido, Deus quando levou Ezequiel a um vale de ossos secos pelo Espírito, o Espírito Santo o levou, ele parou no meio dos ossos secos, do vale de ossos secos, ele andou dentro deles, dentro desse vale. Ele andou dentro desse vale de ossos sequíssimos, sequíssimos. E Deus ali começou a questionar Ezequiel, esses ossos podem se tornar pessoas, podem ter vida? Ezequiel, tu o sabes. Tu o sabes. E ali Ezequiel tem um ensinamento grandioso de como fazer com que aqueles ossos sequíssimos se tornassem um grande exército, profetizando, é pelo poder da palavra. Quando o Senhor me trouxe esse ensinamento, eu escrevi e comecei a falar, isso daqui é osso sequíssimo, assim diz o Senhor. A circunstância, eu chamei a circunstância pelo nome, assim diz o Senhor. Ossos sequíssimos fulano de tal, aí chama das circunstâncias, é a doença, ossos sequíssimos da sinusite, eu te ordeno, assim diz o Senhor, saia do meu corpo, tenha vida, corpo, narinas funcionem, e você vai decretando, porque o sangue de Jesus está sobre mim, o Espírito Santo vai te ensinar. Eu não estou aqui para te dizer como você tem que fazer. Vá buscar no Espírito Santo estratégias, as suas estratégias. Eu tenho as minhas e eu estou te dando um passo a passo de como você chegar lá. Mas você vai buscar as suas estratégias, os seus versículos, porque os teus projetos, os teus sonhos são diferentes dos meus. São diferentes. O teu gosto é diferente do meu. Então, mas o nosso Deus é o mesmo. O eterno é o mesmo. E em Cristo Jesus, Jesus diz em Mateus, deixa eu pegar o texto aqui que eu vou ler para você, que está embasado em uma das minhas promessas.
né, dos meus pedidos, das minhas gratidões ao Senhor, da minha gratidão a Deus, aquilo que eu tô já agradecendo ao Senhor, e eu começo assim, obrigada. E aí eu botei embaixo o versículo assim, e tudo que pedires em oração crendo, vocês receberão, Mateus 21, 22. Grave esse versículo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, João 14, 14. Mateus 21, 22, João 14, 14. Versículos fáceis de serem decorados os endereços. Não se guie pelas estatísticas. Não tenha medo. Olhou, deu aquela angústia. Comece a clamar, comece a repreender. Esses dias eu tive um sonho que eu abri a porta para sair, porque o Senhor está nos mandando sair e ir nos sonhos. Já há alguns dias eu tenho tido esses sonhos. E aí, quando eu abri a porta, quem estava na porta? O diabo. E do lado dele estava um demônio maioral como ele. E o sangue dele nos olhos dele tinha um sangue. E ele olhava e tentava, pelo poder dele, falar na minha mente para me desestruturar. E eu começava a repreender. Só que quando eu falava no sangue de Jesus, eu não conseguia falar no nome de Jesus. Saía Jesus. Eu falava assim meio embolado, mas saiu o nome de Jesus embolado. E ele falava assim, ele debochava, falava, você não vai conseguir, você não consegue falar o nome dele. Eu consigo, eu te repreendo em nome de Jesus. Nos umbrais e nas minhas portas está o Senhor, porque tem principados que ficam nas portas impedindo você de passar por elas. Isso eu digo no mundo espiritual. Você de acessar as suas bênçãos e você precisa jejuar, orar e repreender. E eu estou num propósito de jejum e oração e eu perguntei, Senhor, por que tanta oposição para eu conquistar o que eu tenho clamado ao Senhor, o que eu tenho apresentado e o que eu tenho agradecido? Porque Paulo diz com súplicas e ações de graças, orai sem cessar. Então, ele vai falar isso aos Tessalonicenses. Então, quando você está fazendo, e eu estou fazendo, e vem, Senhor, eu estou fazendo o dever de casa. E me mostra o que está acontecendo. Nessa noite, Deus me deu esse sonho. O opositor foi o próprio Satanás. Ele não mandou ninguém. Um dia nós estávamos no monte com a igreja, e aí uma pessoa totalmente demoniada entrou nesse monte. O monte todo escuro, não tem luz no monte. E várias pessoas, elas ficam em volta, né, sobre esse monte, né? Ficam várias pessoas, vários grupos de oração, várias igrejas, 24 horas o monte está lá, porque é um monte só para oração, é o Monte Sião em Curicica, só para oração. E a nossa igreja estava ali, a nossa congregação, da qual nós fazemos parte, né? Somos pastores auxiliares, eu sou pastora auxiliar, na verdade, meu esposo é o presidente, pastor presidente, e eu cuido dessa parte da intercessão, do clamor, e eu estava ali, junto com as outras irmãs, né, com os irmãos orando, né, meu esposo estava orando, né, a oração, estava dirigindo a palavra e a oração, e eu estava ali, né, na intercessão ligada, e aí veio essa pessoa totalmente demoniada, e ela parou do meu lado, entre eu e uma outra irmã, e ela falou assim, essa pessoa falou assim, esse homem falou assim, manifestado, é você a culpada desta igreja estar de pé, né? E falou outras coisas lá, e eu repreendi. Aí meu esposo veio, pegou, repreendeu e colocou ele para fora do monte. Então, primeiro, né, falou algumas coisas, mas ele não quis, o demônio saiu e ele também não quis Jesus, e o meu marido mandou ele embora, para não causar mais confusão. Então, o inimigo sabe quem você é. Aí você vai ficar com medo? De jeito nenhum. Não tenho medo de 10 milhares que se opõem, se puserem contra mim. Não terei medo de 10 milhares que se puserem contra mim. O salmista fala sobre isso. Porque quem me garante a vitória é Jesus. Quem te garante é Jesus. O Salmo 91 vai dizer que a verdade é o meu escudo e o meu pavês. A verdade é o quê? É a palavra de Deus, é o próprio Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o Deus encarnado, é o Filho de Deus encarnado. Ele e o Pai são uma só pessoa. Ele é a segunda pessoa da Trindade, mas é um só. Nós precisamos entender isso e viver que Jesus está à nossa frente, Ele é nosso general de guerra. Aquele que nos chamou garante. Aquele que nos chamou nos garante a vitória. E muitas vezes a vitória não será aquilo que nós estamos querendo. Vai ser o não de Deus, mas é vitória. Vai ser o espere de Deus, mas é vitória. Vai ser o silêncio de Deus, mas é vitória. Permaneça. Como Daniel permaneceu, permaneça.
E antes de eu contar meu testemunho, eu queria que você curtisse esse vídeo, deixasse seus comentários para o YouTube entregar para mais pessoas, para o YouTube entender, porque essa plataforma, ela tem sido, assim, muito difícil pregar o evangelho nela, né? E tá cerceando cada dia mais, não entregando os vídeos, e bem difícil. Então, compartilhe com alguém para que a pessoa tenha sua fé aumentada. Amém? Então, o que você precisa ter? Metas muito claras, específicas. Especifique o que você quer. Quando nós estávamos desejando a nossa casa própria, as crianças eram muito pequenas. E eu sempre ensinei elas a orar especificamente, porque na minha adolescência eu li o livro, e eu recomendo a você, A Quarta Dimensão. Tem alguns trechos no YouTube, do canal do Vinícius Siqueira. Então, vai lá, vai ouvir. Coloca lá no fonezinho, deixa rodando lá e vai ouvindo para você se encher da fé. Então, eu sempre tive orações muito específicas. E eu falei para os meus filhos orarem, e assim aconteceu. O desejo deles, mãe, quero uma casa com piscina, quero uma casa grande, né? Queremos um espaço assim, assado. E foram colocando. Então, vamos orar, porque o Senhor vai nos dar. E aí, eu não tive aquela continuidade de orar sempre. Porque quando o medo vinha, quando a dificuldade financeira vinha, quando o desemprego batia a porta, eu parava de orar e ficava procurando aluguéis. Mas não era isso que Deus tinha. Até que um dia eu me posicionei. E isso levou 20 anos. Pelo menos não foi 40, né? 20 anos. E eu falei para Deus assim, vou começar a orar especificamente. Eu quero a minha casa própria. Eu lembrei que o meu pai uma vez falou para Deus assim, Senhor, é a última casa alugada que eu vivo com a minha família. Eu vou sair daqui, porque o proprietário tinha pedido a casa. Eu vou sair daqui para os filhos morarem, né? Porque a filha ia casar, enfim, e ele queria a casa. Aí a gente já morava há muitos anos nessa casa. E aí o meu pai falou para Deus assim, eu vou sair daqui para debaixo de uma árvore com a minha família, mas para o aluguel eu não volto. E Deus o honrou com 5 imóveis. Depois eu conto isso. Mas foi, assim, tremendo o que Deus fez. Sendo um funcionário que ganhava aquele salário fixo e pouco. Mas Deus abriu portas. E depois eu conto outro testemunho da minha vida em cima do trabalho do meu pai. Então, eu tenho muitos testemunhos e eu vou dividir com vocês. Um dia, eu orando, clamando na madrugada, acabei de orar, fui para a sala, dobrei meu joelho, clamando, Senhor, responda ao meu clamor. O Senhor disse assim, 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 há um sonho do coração dos meus filhos, nós oramos, eu quero retomar isto, e eu quero dizer que se eu sair daqui, fiz a oração do meu pai, foi o meu pai que orou, se eu sair daqui, eu vou sair para debaixo de uma árvore, mas eu não volto para o aluguel. A minha família vai para debaixo de uma árvore. Nisso, os marginais começaram a estar em cima da minha casa, porque nós fomos morar nessa casa, e Deus falou assim, através de um pastor numa igreja que a gente estava membro. Ele falou assim, estávamos membros, né? Não compre aquela casa. E o pastor, lá no meio de quase 2.000 pessoas, ele falou, entregou essa profecia, e aquilo veio ao meu coração. Eu falei, nossa, 6 meses que a gente está aqui, e a gente já estava querendo comprar essa casa, falando, esperando a documentação, porque a mulher disse que tinha, que tal. Depois a gente foi descobrir que não tinha nada, mas tudo bem. Aí eu falei, Senhor, o Senhor falou para não comprar. Passou aquele dia, dias depois os bandidos invadiram todo o Jacarepaguá, começaram a ficar em cima da minha laje, uma rua onde tinham casas assim, que eram até feito filmagens de cinema, tinham muitas casas lindas, e essa casa ela era muito promissora aos nossos olhos, para construirmos até outros imóveis para servir de renda pra gente, mais pra frente. Aí, orando ao Senhor, naquele dia que esse pastor falou, não compre, arrume a tua mudança que eu vou tirar você de lá, diz o Senhor. Eu tomei um susto. Falei, Elias, você entendeu que isso é para nós? E meu esposo falou, sim. Aí eu falei, eu vou arrumar minha mudança. Ele, tudo bem. Comecei a arrumar a mudança com as crianças. 3 anos depois, orando em cima dessa promessa, em cima da promessa, da oração que meu pai tinha feito, da fé do meu pai, eu falei para Deus, na madrugada, de joelho, e fui pro quarto dormir. Aí o Senhor me acordou. Acorde, amanhã você vai procurar tal pessoa, vai em tal lugar, e você vai falar isso, isso e isso. E assim eu fiz. Não falei com meu esposo, eu vou ver mais um imóvel.
Aí ele falou assim, vamos sair daqui, vamos para um aluguel. Eu falei, se você quiser ir, você vai. Eu não vou para outro aluguel. Eu falei para Deus que eu vou para minha casa própria e ele é meu pai, ele é dono do ouro e da prata e ele vai me dar. Como eu não sei? Eu sei que ele vai me dar. E é assim que eu vou fazer com os meus filhos. Se você não quiser abraçar a minha fé, amém. Eu tenho fé por nós. Se você quiser abraçar, amém também. Então eu liberei ele. Pode ir, eu não vou ficar com raiva. Pode ir morar no seu aluguel. Ele falou, não, eu vou crer. E eu vou aguardar. Porque era muito tiroteio, irmãos. Eu entendo a preocupação dele, era muito tiroteio. A polícia chegava e mandava bala para cima dos bandidos e a gente tinha que se esconder dentro do banheiro. Até que o Senhor falou assim, vou tirar vocês daí. E vocês vão ganhar uma alma para Jesus antes. Eu falei assim, opa, sabe quem nós ganhamos, para resumir? O chefão do tráfico que estava em cima da nossa laje. Ele desceu, se entregou. E dali um dos rapazes falou, eu era um daqueles que moravam em cima da sua casa, pastor. Eu estava lá, eu que ficava lá de olheiro, com a arma atirando, entendeu? Mas nunca invadiram a nossa casa, nunca desceram, nunca nos desrespeitaram. E eu já enfrentei um cara a cara, nariz com nariz, ele com uma arma grande, ele, não, eu tô só me escondendo aqui na sua varanda. Mas não entraram dentro da minha casa, era na varanda, e a varanda era do lado de fora, né? Não tinha acesso. E eu só fui lá falar porque o cachorro deu o sinal. E eu falei, não quero dentro da minha casa, não quero dentro da minha varanda. Vocês podem ficar em cima da laje, a hora que vocês quiserem do terraço. E tinha a escada que descia para dentro da cozinha. Eles nunca desceram aquela escada. Estamos só se escondendo atrás do seu lençol para que a polícia não nos ache. Eu falei, então saia dessa vida. Então, enfim, ali eles se entregaram para Jesus. E se entregaram para pagar diante da justiça do homem. E se entregaram mesmo. E eles foram para o presídio. E um deles falou assim, agora ele obrigou todo mundo a ser crente e agora eu tô aqui, ó, eu sou crente, estou indo levar os materiais para ele de higiene pessoal. Deus, ele faz. Passou alguns dias, o Senhor mandou vir até esse lugar onde nós estamos, vai fazer 10 anos. Fiz a proposta para o cara, para ir pagando aos poucos, estamos perto de concluir o nosso pagamento para a glória de Deus. Aquilo que nós não conseguimos pagar de aluguel. Muitas vezes as pessoas, parentes, falavam assim, não é possível, vocês estão devendo aluguel, vocês não têm condição de pagar, vocês precisam estar sempre pedindo ajuda. Até que eu falei assim, eu nunca mais vou pedir ajuda a ninguém, porque as pessoas não entendem. E nós não estávamos entendendo por quê que tínhamos trabalho, quando estava perto de dar um orçamento, temos uma marcenaria, perto de dar um orçamento, a pessoa não pagava, ou fechava o negócio, ou às vezes demorava muito a pagar e atrasávamos as nossas contas. Era o Senhor já nos espirrando dali, querendo que a gente vivesse o melhor dessa terra, porque a gente estava orando e não tomávamos uma atitude. Temos que tomar uma atitude. Aí eu comecei a procurar casa para comprar, apartamento para comprar, casa para comprar. Comecei a determinar que aquilo ia acontecer na minha vida. Vai acontecer. Deus falou que Ele vai cumprir o desejo do meu coração. O livro dos Salmos, Salmo 37 diz isso. Agrada-te do Senhor, ou seja, tenha prazer dEle, tenha alegria nele, Ele concederá o desejo do teu coração. E assim eu comecei a fazer. Comecei a determinar. Rapidamente, Deus transformou a nossa vida. Rapidamente. E tem outros testemunhos para dar. Vou te contar depois o dia que o Senhor trocou o meu útero. Me deu um útero novo. Cirurgias que Ele fez em mim. Eu vou te contar. Isso vai ficar para a próxima vez, para o próximo vídeo. Então compartilhe esse vídeo. Gere fé no coração de alguém. Deus tem o melhor dessa terra para todos os seus filhos. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você está morto, morta espiritualmente? Você está morto ou morta financeiramente? Você está com uma morte dentro da sua casa, no seu físico, de enfermidade? Assim diz o Senhor. Ele ordena a bênção e a vida. Você vai viver o melhor. Creia. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, não é do tamanho, como um grão. Você vai dizer ao monte, saia daqui, lança-te no mar. Um monte pode ser qualquer coisa que esteja embarreirando a tua vida. Pessoas, amizades, inveja, o que tem se oposto à tua vida. Vai contra esse opositor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. São versículos que tem que ser a nossa base também. Creia no Senhor e eu vou orar por você. Não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de curtir esse vídeo, comente. Qual é a experiência que você já viveu com o Senhor? Conte para nós, porque eu também quero aumentar a minha fé.
Em nome de Jesus. Pai, eu oro para que esta vida que está ouvindo, que está assistindo este vídeo, Senhor, esta palavra que o Senhor gerou no meu coração, que tem gerado fé, que tem aumentado a minha fé, Senhor, venha gerar fé e aumentar a fé no coração daquele que está ouvindo. Pode estar num leito de enfermidade, assim diz o Senhor, que o Espírito de ressurreição e vida entre agora e ponha você de pé, em nome de Jesus. Não importa a injustiça, o Senhor transforma a injustiça em justiça, porque Ele é o Senhor da guerra. Ele é o justo juiz e Ele fará conforme o desejo do teu coração e segundo a tua fé. Pai, aumenta a fé dos meus irmãos como o Senhor tem aumentado a minha fé. Gere fome e sede pela tua palavra. Dá harmonia no lar. Converta o coração dos pais aos filhos. Pais que não sabem se relacionar com os seus filhos, que agridem verbalmente, porque são pessoas feridas lá no seu relacionamento com os seus pais, que eles sejam restaurados agora, que perdoem os seus pais, ainda que os seus pais já tenham morrido, Senhor, que eles venham perdoar a memória deles, aquilo que eles sofreram, venham ser liberados em nome de Jesus, pelo poder do perdão, para que o perdão de Cristo os alcance também, e eles vivam uma vida de harmonia com seus filhos, com seus cônjuges. Perdoa, tira o grito, tira a violência verbal de dentro da casa, tira a violência física, todo espírito que tem se levantado para se opor, em nome de Jesus, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu abençoo estas vidas e decreto a bênção do Senhor sobre essa casa, sobre esta família, sobre esta vida, um futuro de paz, um presente de paz e um passado lançado no esquecimento. Toda a dor, tudo que sofreu, seja lançado agora no esquecimento em nome de Jesus. E que eles vivam uma vida de agora em diante, plenas pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Recebe a vida de Cristo, uma vida plena, para você viver nesta terra. Todo o bem do Senhor nesta terra e depois na eternidade. Amém? Você é rei, sacerdote, para a glória de Deus. Povo adquirido por um alto preço. Viva conforme esta palavra. Amém.